Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, mas que alcança toda a sua família, mamãe, papai, filho, filha, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para fazer companhia para vocês. Por isso, façam companhia a mim também, poxa. Sejam participativos, interajam com a gente para que o nosso programa fique ainda melhor. Afinal, é interagindo que a gente se conhece melhor. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então você terá a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. E além da reprise na rádio às 17, temos a gravação no nosso canal do YouTube. Já conhece? Não conhece ainda? Ah, por favor, não faça isso. O nosso canal no YouTube é o @Rádio Interativa FM 87,9. Não pode esquecer de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar com as suas redes de interação. Assim, pessoas serão alcançadas, outras pessoas aprenderão, outras pessoas serão atingidas pelo amor de Deus, porque aqui nós temos reflexões, nós temos dicas, temos informações e convidados para lá de especial. E lá no nosso canal do YouTube você também vai encontrar outros programas que edificam a sua vida, como Conhecimento que Transforma, Altos Louvores e muito mais. É um canal cheinho da palavra do Senhor, um canal cheinho do amor de Deus para a sua vida. Então, não fica de fora, vai até o nosso canal no YouTube e compartilha com geral. Te convido também a interagir mandando um alô, perguntando, deixando um recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 22 997 39 2852. 22 997 39 2852. Esse é o nosso WhatsApp e nós estamos aqui esperando a sua mensagem. E para você que tem Instagram, segue a gente lá porque nós temos uma página, @radio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio e recortes dos programas. É muito legal. Através do nosso Instagram, você pode ver o que vem por aí. E eu já vou deixar aqui um spoiler. Vem coisa nova por aí, vem atração nova na nossa rádio. Se você quiser saber, passa por lá. E tem também, não é verdade, Marcelo? Tem também um sorteio rolando aí, hein, na página da Rádio Interativa. Precisa chegar até lá, precisa curtir, comentar. E as outras coisas você dá uma passadinha lá para descobrir do que se trata. O prêmio é pra lá de especial. E também vai ser sorteado no final do mês. É através do programa do Pastor Daniel, Conhecimento que Transforma. Fica de fora não, participa com a gente, interaja com a gente e seja abençoado no nome de Jesus. E a partir de agora nós vamos nos concentrar, acalmar o coração e esperar para que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. O tema de hoje é: você é projetada para uma missão específica. O versículo-chave está em Jeremias 1, versículos 4 e 5. O capítulo é o 1º, versículo 4 e 5, que diz: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Pois é, mulher, você sabia que você foi planejada antes mesmo do seu nascimento?
Você sabia que você foi planejada antes mesmo dos seus pais se conhecerem? Olha como é lindo o amor de Deus sobre a sua vida. E se você está lutando para conhecer ou satisfazer o seu destino na vida, você não está sozinha nesse enigma particular da alma. Muitas vezes nos perguntamos qual a nossa função no planeta Terra. Muitas vezes nós queremos saber qual é o propósito das nossas vidas e mesmo quando somos convertidos, mesmo quando conhecemos a palavra de Deus, esse questionamento ainda persiste no nosso coração. O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus quer que eu faça? Havia um certo homem que estava buscando por direção quando Deus lhe dirigiu uma palavra profunda. Seu nome era Jeremias. Quando o Senhor falou com Jeremias, ele o lembrou que o havia conhecido antes mesmo do seu nascimento. Éramos conhecidos pelo Criador do universo, pelo Eterno, antes mesmo de sermos embriões nos ventres das nossas mães. Ele conhecia nossas forças e nossas fraquezas. Ele ainda conhece a nossa força e a nossa fraqueza. Ele conhece os nossos talentos e preferências, conhece os nossos interesses e as nossas aversões antes que nós existíssemos fisicamente. O Senhor, ele conhecia cada detalhe de nós antes mesmo que nós fôssemos gerados. O Senhor programou a sua vida, mulher, para a história do mundo e a designou sua missão como sendo específica. Você não é mais uma na multidão. Você não é apenas uma mulher que está desorientada ou uma mulher que não sabe ainda o que fazer. Você não é mais uma. Você é única. Aquela que o Senhor separou com um propósito específico aqui na terra. Como filha de Deus, você não decide a sua missão. Você descobre a sua missão em Deus. Enquanto ouve a voz de Deus e se inclina em direção ao amor dele por você, você vai entender, você vai discernir a razão pela qual você foi criada. Jeremias tinha o poder de Deus em sua vida, o que significa que ele era capaz de muito mais do que ele imaginava, apesar da sua juventude e da sua incerteza. Assim também somos nós. Quantas vezes algumas situações se apresentam para nós e nós nos imaginamos ou nós nos julgamos fracas, incapazes, mas o Senhor, ele é a nossa força. E através do mover de Deus em nós, como diz na palavra do Senhor, nós seremos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Por isso, não permita que o medo ou que a ansiedade lidere a sua vida, colocando no seu coração e no seu pensar que você não vai conseguir alcançar um objetivo sonhado em algum momento da sua vida. Muitas vezes nós engavetamos sonhos, engavetamos projetos, porque nós não conseguimos compreender que o dono dos sonhos é o Senhor. E se o Senhor sonhou algo para a sua vida, você estando em obediência, o Senhor cumprirá. O Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. E mesmo na nossa incerteza, nós precisamos confiar. Afinal, o que baseia a vida de um cristão é a fé. A fé nos move. E eu acredito que como uma mulher cheia do poder do Espírito Santo e armada com os planos de Deus, você deveria fazer mais daquilo que te assusta. Muitas vezes nós evitamos as situações, por medo, por insegurança. Mas se a palavra do Senhor diz que Ele nos garante, onde está a nossa ousadia em Deus? Nós precisamos, de fato, vestir as armaduras, pedir ao Senhor as ferramentas, as armas que nós usaremos com eficácia. E nós sejamos mais ousadas no Senhor, porque Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. E os propósitos, eles podem até se cruzar, mas nós precisamos entender que
cada um tem o seu propósito individual. É muito lindo saber que o Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá força, nos dá resistência e confiança para conquistar montanhas e ir aonde nenhuma outra mulher jamais foi. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é confiar plenamente no Senhor e no propósito que Ele tem para a nossa vida. Portanto, quando você estiver ouvindo de Deus a seu respeito para realizar ou para construir ou para iniciar algum projeto, se foi de fato o Senhor que falou, vá. Não tema, porque o Senhor é contigo. A melhor notícia para qualquer um que esteja lidando com uma vida fraca e insegura é essa: Deus está com você. O nosso propósito em Deus, nós só conseguiremos descobrir qual é quando nós nos aproximarmos verdadeiramente dele sem medo. Sem medo. Sem medo do que possa vir, sem medo do que possa ser, sem a insegurança, sem a ansiedade de saber se vai dar certo ou não. Nós precisamos entender: quando o propósito está em Deus, tudo vai fluir da melhor maneira. Acontecerão desafios, é fato. A palavra do Senhor nos assegura que nós teremos aflições, mas também nos incentiva a termos bom ânimo. E por isso, nesse momento, eu convido você, mulher, a se revestir de bom ânimo, a se revestir de audácia, de coragem em Cristo. Não pela sua força, não pelo seu braço ou pelas ideias que você possa ter, que você seja uma pessoa muito criativa, mas em Deus. Em Deus. Tudo o que Ele deseja é a sua aceitação da vontade e do plano dele para você. O Senhor prometeu estar com Jeremias e Ele prometeu estar com você. O Senhor é um Deus presente. É um Deus que esclarece. É um Deus que direciona os nossos caminhos. Portanto, não tema. O Senhor é contigo. E que o seu propósito de vida seja revelado a você nesse momento. Se você ainda tem alguma insegurança do propósito de Deus para a sua vida, não se esqueça de que o Senhor está à disposição para ter um diálogo com você. Através da sua palavra, Ele nos direciona. Através dos louvores, Ele nos conforta quando muitas vezes nós precisamos oferecer algo ao Senhor. Ele vem com a sua misericórdia e nos abençoa. Então se disponibilize, pergunte ao Senhor, mas pergunte para saber de fato qual o seu propósito e não porque alguém A, B ou C tem um propósito e você também quer ter por conta disso. Não, não. Que o seu propósito seja buscado para o engrandecimento do nome do Senhor. E para que assim você seja um canal de Deus na terra. Para que a sua vida seja uma vida vivida de maneira abrangente, de maneira eficaz em Deus, de uma maneira onde o Senhor possa sentir prazer de olhar para o seu coração, para a sua existência. E que o Senhor possa olhar para você, para as suas decisões e para as suas atitudes e dizer: essa é uma serva a quem compraz o meu coração. Ele prometeu estar com Jeremias e Ele promete estar com cada uma de nós durante todos os dias das nossas vidas. Que você guarde essa certeza no seu coração e no seu entendimento. Você não está sozinha e a sua vida não é para ser vivida de qualquer maneira. Que a sua vida tenha um propósito real em Deus e que você viva experiências extraordinárias com o Senhor. Amém? Fiquem agora com o louvor e permita que Deus continue a falar ao seu coração. Voltamos agora com uma dica.
dica. Olha, quem aí estava com saudade das nossas dicas? Hoje eu tenho uma dica muito legal. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso, que é o aumento do rendimento de detergente. Sabe como é que faz? Não é acrescentando água, não é acrescentando água. O detergente, se ele acabar rápido por aí, a gente vai dar uma dica que pode te ajudar com isso, né? E se a resposta daí de vocês for sim, que o detergente acaba rápido, saiba que existe como melhorar essa questão. Basta colocar algumas gotas de vinagre e misturar. Isso vai aumentar o potencial desengordurante, além de trazer mais brilhos para os acessórios, utensílios e panelas. Quantas gotas, Michela? Lá na minha casa eu costumo colocar 2 colheres, tá? Mas assim, o detergente ele não pode estar cheio, né? Ele precisa ser usado ou retirado um pouquinho dele para que você consiga colocar essas 2 colheradas. Vai fazer milagre? Não, porque ele não é Jesus Cristo. Ele só vai aumentar o desempenho do detergente. Só que dá para perceber esse aumento de desempenho, porque é muito bacana a função que o vinagre ele tem. Qual vinagre, Michela? De preferência o vinagre transparente, o que a gente chama de vinagre branco, para não influenciar no corante do detergente, tá bom? Então a gente usa o vinagre branco, pode ser o de álcool ou não. Entretanto, o vinagre de álcool ele é mais eficaz. Então essa é a dica de hoje. Acrescente vinagre ao seu detergente e assim você terá um vinagre turbinado. Opa! Um detergente turbinado. E agora é a hora da nossa interação. Participe com a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp 22 997 39 2852. Deixa um recadinho no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. E a gente já vai começar o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa que tá pra lá de bacana. Acompanha aí, hein? Hoje a gente tá com a Tamires Pereira, que é empreendedora, formada em contabilidade e assistente administrativo, para falar sobre o tema Mulheres Empreendedoras. E você que está aí nos ouvindo, se tem o desejo lá no fundinho do seu coração de começar a empreender, já manda sua mensagem, já deixa suas dúvidas para a gente tentar colaborar e você, quem sabe, ser uma grande empreendedora. E aí a gente convida você também para participar aqui do programa. Bom, sem mais delongas, Tamires, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. Fala pra gente um pouquinho de você e como foi que iniciou a sua carreira de empreendedora. Qual foi o maior desafio que você precisou superar? Oi, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Senhor primeiramente. Obrigada pelo convite. E graças a Deus eu consegui chegar aqui, pois é desafiador. Mas o meu início não é fácil, né? Empreender não é fácil. Eu me chamo Tamires Pereira, eu tenho 24 anos, eu sou diaconisa da Casa do Senhor e o Senhor propôs essa linda história para a minha vida. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu amo sonhar, eu creio que os planos do Senhor são maiores do que o meu e a minha vida no empreendedorismo tem 4 anos que eu empreendo. E eu iniciei da seguinte forma: depois do culto, sempre eu e minha sócia, a gente sempre conversava, a gente precisa fazer algo pra gente, a gente precisa trabalhar pra gente. Eu era estagiária e ela trabalhando na loja de biquíni, só que a gente só falava sempre depois do culto e nunca dava o primeiro passo. E um dia eu estava na minha casa cozinhando e eu peguei meu telefone e falei assim: Jéssica, é agora ou nunca. A gente precisa tomar uma decisão, porque a gente fala, só que a gente não age. A gente orava, só que a gente não agia. O Senhor, Ele faz a parte dele, mas também a gente precisa fazer a nossa parte. Mandei um áudio para ela e falei: olha, vamos iniciar mês que vem. Cada uma com R$700 para a gente iniciar no ramo do empreendedorismo. R$1.400. E aí, o que a gente vai fazer com R$1.400? Foi aí que a gente decidiu ir para São Paulo, comprar algumas roupas e começar a revender. Uma longa caminhada, 4 anos, e eu creio que ainda tem mais coisas para a gente realizar. Empreender não é fácil,
empreender é para quem quer, empreender é para quem está inconformado, que quer viver coisas grandes. Foi aí que a gente decidiu conciliar também com as coisas de Deus, porque a gente não estava tendo muito tempo, porque a gente tem compromissos na casa do Senhor, somos líderes e a gente não estava tendo tempo por conta do trabalho. E a gente falou assim, olha, juntar o útil ao agradável, vamos empreender, trabalhar para nós e com certeza teremos tempo de fazer as coisas do Senhor. Foi aí que a gente começou a empreender. Olha que coisa linda, Tamires. Mas nesse processo, né, nesse início de caminhada, o que você acha que foi mais difícil? O que você se deparou e falou assim, nossa, como é que eu vou superar esse obstáculo? Vamos lá, o medo. Quem nunca teve medo de iniciar algo? Quem nunca teve medo de fazer alguma coisa pela primeira vez? O nosso medo era, e aí, o que vai acontecer daqui para frente? E aí, vamos sair do que a gente já tem, o fixo, para algo que vai ser diferente. A gente tinha os nossos trabalhos, eu era estagiária, tinha o meu salário, ela o salário dela, só que a gente estava inconformada com aquilo e a gente decidiu viver algo novo. A gente teve que ultrapassar o nosso medo. O medo até tenta nos paralisar. Tentou nos paralisar de algumas formas, mas a gente falou, a gente precisa vencer o medo. Foi aí que a gente teve que superar. E não vou dizer que 100% já superamos, porque sempre tem um desafio. E o medo tá lá, batendo na porta. Mas a gente precisa sempre estar superando o medo e seguir em frente. E na sua opinião, Tamires, qual é o papel da mulher cristã no empreendedorismo e como a fé e os valores religiosos influenciam as escolhas e as ações da empreendedora? Porque eu costumo dizer que a partir do momento que a gente se converte e a gente tem o entendimento de que o Senhor é o dono da nossa vida, de que o Senhor é quem move a nossa vida, é quem direciona o nosso caminhar, onde a gente vai é porque Jesus colocou a gente lá com um propósito. Exatamente. Né? Eu vou na padaria. O Senhor me levou até a padaria naquela hora, naquele momento, é porque tem um propósito dele lá naquele lugar. Sim. Cabe a gente, né, a se permitir ser canal naquele exato momento. Então, como é que foi isso dentro do empreendedorismo? Exato. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente tem um quadro Bom Dia Jesus no nosso Instagram. Quando a gente abriu o Instagram da loja, a gente sempre conversava, eu falo a gente porque eu e minha sócia, eu tenho uma sócia, né? O propósito não era somente vender roupas, o propósito não era somente trabalhar lá, a gente precisava falar de Jesus. E o nosso quadro Bom Dia Jesus são alguns minutos de mensagem que quando vocês entrar lá vai ver, tem foto do nosso produto, tem foto dos nossos bastidores, mas a gente nunca deixou de falar de Jesus. Quando a gente falou pro pessoal, olha, a gente vai abrir uma loja, sendo que o real propósito foi o Senhor que nos levantou para ter a nossa empresa, ter a nossa loja, Ele é o centro de tudo. E a gente nunca vai deixar de falar do amor dele, seja na nossa loja física, seja no online. E o Bom Dia Jesus é algo incrível, a gente consegue alcançar vidas através da internet. Então, existe um propósito por trás do propósito. Exatamente. É algo lindo viver seguindo as orientações de Deus, né? E assim, agora eu vou trazer um pouquinho para a realidade cristã, né? Quais são os desafios específicos que as mulheres cristãs, que também são empreendedoras, elas encontram como é que elas equilibram sua vida espiritual, familiar e profissional? Porque quando a gente está no âmbito secular, é aquela correria, mas a gente às vezes nem se permite, né, aquela parada, não, porque dinheiro, mais, tem que vender, tem que ter família, tem que fazer isso, tem que acontecer. Só que dentro da palavra do Senhor, a nossa realidade é outra, né? E como é que a mulher cristã, ela vai equilibrar? Como é que ela encontra esse equilíbrio do profissional, do espiritual, do familiar e do profissional? Eu digo que Deus sempre em primeiro lugar. Se a gente tem um negócio, foi porque Deus nos deu. Se nossa vida não está bem com Deus, como que os nossos projetos vai estar bem? Como que a nossa família vai estar bem? Então, a gente sempre coloca Deus no topo. Eu preciso estar bem com Deus, para os meus empreendimentos estarem bem e minha família estar bem. Vou dar um exemplo da loja.
Por enquanto a gente está com a loja online, mas a gente tinha uma loja física. Sim. E a gente às vezes recebia alguns convites de tarde para levar a palavra ou para louvar, e a gente não deixava de fazer o propósito de Deus para estar na loja. A gente ia lá no Instagram e falava, olha pessoal, dia de sábado, bombando, vendendo muito. A gente fechava 2 horas da tarde e falava, olha, agora a gente vai ter que fechar a loja, porque a gente tem um compromisso na igreja e logo, logo a gente volta. A gente não deixava de fazer as coisas da obra, né? A gente não deixava de fazer a obra por conta da loja, por conta de dinheiro. A gente via que estava vendendo, mas a gente falava assim, não, a gente precisa obedecer primeiro a Deus, porque o dono do negócio é Ele. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Em um belo dia, em um sábado, vendendo muito, a gente fechou a loja, fizemos o compromisso na igreja e voltamos. Ficamos até um pouquinho mais tarde, Deus nos surpreendeu com uma compra que foi algo sobrenatural, deu pra gente cumprir com os nossos compromissos e a gente ficou assim, imagina, se a gente deixasse de fazer as coisas de Deus por conta de dinheiro, por conta de vender. Então, Deus em primeiro lugar. Você tem que estar bem com Deus, que seus projetos vão estar bem e sua família também vai estar bem. E como é que a gente pode organizar essa rotina, Tamires? Existem muitas mulheres, né, que não conseguem organizar a rotina assim, ai meu Deus, eu amei esse seu testemunho de que primeiro a gente obedece a Deus e depois é a palavra sendo vivida, né? As demais coisas sendo acrescentadas. Exatamente. Mas muita gente não consegue viver isso, Tamires. Muita gente tem essa dificuldade. Ah, o Senhor, Ele abençoa, mas eu tenho meu horário, Deus vai fazer porque Ele é Deus. Sim, mas cabe a nós obedecer também, né? Exatamente. E como é a sua rotina diária? Como é que você faz? Ah, acordei, agora eu vou ficar tanto tempo na loja. Como é que Fala um pouquinho da sua rotina pra gente. Tá, no momento a gente só está com a loja online, a gente tinha a nossa loja física e a gente também trabalha por encomenda, né? A gente tem a nossa serigrafia. Então, a gente vai para o nosso ateliê lá, né? É lindo, porque a gente ora antes de tudo, né? A gente coloca Deus na frente de tudo primeiro. A gente ora, tem um quadro lá dizendo as regras do dia. Primeiro, orar. Depois coloca os equipamentos e começa a trabalhar. Então, lá a gente começa a trabalhar, conversa com Deus, é claro. E eu consigo conciliar com as minhas coisas na igreja também, tenho os meus horários na igreja, também não deixando de cuidar da minha saúde, é claro, mas a gente sempre fala, se é Deus que nos deu, Ele que irá prover, a gente precisa confiar nele. Existem momentos que, se a gente tem o nosso compromisso, a gente precisa obedecer à vontade de Deus e depois fazer os nossos compromissos. E eu creio que, se é Ele que nos garantiu, Ele vai cumprir. A gente sempre preza primeiro Deus, depois o nosso trabalho e os nossos empreendimentos. Sempre assim. E como a mulher cristã pode gerar valor para as pessoas por meio ou do seu exemplo de vida ou do seu empreendimento? Tá difícil hoje, hein, gente? Acho que ainda não despertei. Vamos lá, vou refazer a pergunta. Sim. Como a mulher cristã pode gerar valor para as pessoas por meio do seu empreendimento? Então, gerar valor, eu até anotei aqui, que significa um impacto positivo. A gente precisa, em qualquer ambiente que a gente estiver, onde o Senhor nos levar, sempre proclamar também a palavra dele. Um exemplo, faz uma semana que participamos de uma roda de negócios lá na Estácio, falando sobre empreendedorismo feminino. E lá a gente teve a oportunidade de falar um pouco do Senhor também. Lá eles perguntaram, vocês trabalham com o quê? E eu e minha sócia falamos, com moda cristã. E aí depois veio algumas pessoas perguntando, nossa, vocês trabalham com moda cristã, que diferente, né? E nesse momento de falar sobre negócios, a gente já entrou falando de Jesus. Foi lindo, né? A gente fomos por um propósito e também falamos de Jesus no meio desse propósito. Então, gerar valor é ter impacto na vida das pessoas também. Mulheres, vocês estão atentas, anotando aí no caderninho. Nós precisamos entender que antes de toda e qualquer coisa vem o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, é Ele quem vai abrir portas, é Ele quem vai direcionar o caminho, mas nós precisamos nos entregar ao seu querer. É fácil? Não é. Mas nós precisamos aprender a confiar mais em Deus.
Você tem algum exemplo bíblico, Tamires, que te inspira, que inspira a sua trajetória e o seu pensamento? Então, eu amo a história de Dorcas, lá em Atos 9:36. A história de Dorcas é linda. É uma costureira, tinha seus empreendimentos, mas era uma discípula de Jesus também. Então, ela tinha os seus negócios, ela ajudava os próximos e era discípula de Jesus. Ela não deixava de ter seus empreendimentos, seus negócios, para fazer as coisas do Senhor. Ela era discípula, ela fazia para o Senhor primeiro e também conseguia administrar os seus negócios. A história de Dorcas impacta muito a minha vida. É lindo, de verdade. Gente, é impressionante como a palavra de Deus ela nos instrui em todos os âmbitos, em todas as áreas. Se você precisa aprender a ser uma boa esposa, na Bíblia ensina. Se você precisa aprender a ser uma boa mãe, a Bíblia ensina. Se você precisa aprender a ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a como arrumar a casa, gente. A Bíblia ensina, sabe, a empreender, a organizar o seu tempo. A Bíblia é um manual divino para as nossas vidas, né? Por que a gente perde tanto tempo com tanta coisa e se desespera por tão pouco quando a gente tem um manual, não é, Tamires? Sim. Olha como é lindo ver o agir de Deus através da vida da Tamires, como é lindo ver, né, a compreensão da palavra sendo colocada em prática. E qual o papel da mulher virtuosa, Tamires? Eu tinha que fazer essa pergunta, né? Qual o papel da mulher virtuosa descrita em Provérbios 31 no contexto do empreendedorismo cristão? Vamos lá. Um belo dia, eu peguei uma foto minha, fui publicar no Instagram e peguei o verso 24, lá de Provérbios 31, que diz: sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Esse verso de Provérbios 31 mexe muito comigo, porque eu acredito que sendo otimista em relação ao futuro, como eu disse, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu tenho que me basear na palavra do Senhor. E quando eu estava postando aquela foto, o Senhor falou: sonha, seja otimista em relação ao futuro. A gente conhece sobre a mulher de Provérbios. Ela tinha os seus afazeres, uma mulher virtuosa e era ainda otimista em relação ao futuro. Então, aqueles que têm sonho, seja otimista, creia. O futuro, eu tenho uma tela lá na tela do meu computador que diz: o seu passado não te convém mais. Siga em frente e siga para o teu futuro. E creia que o Senhor ele tem um futuro lindíssimo preparado para nós. É uma verdade linda. O Senhor, ele nos surpreende, né? Ele nos surpreende. Às vezes a gente guarda um sonho achando que é muito grande e quando em Deus a gente decide, né? Não, vamos ver no que vai dar esse sonho. E o Senhor, ele faz de uma maneira, né, muito maior do que a gente imaginava. E é muito, muito intencional o agir de Deus. É perfeito, gente. O Senhor, ele é perfeito. Porque além de nos surpreender, ele ainda nos mostra para que temer. Exatamente, exatamente. Para que temer se eu posso fazer o que você falou, né? Infinitamente mais daquilo que você espera, daquilo que você imagina. O Senhor, ele é especialista em realizar nossos sonhos com complementos ainda, né? Com Exatamente. Complementos. Você está falando que por muito tempo você falava, você dizia que tinha um sonho, mas partiu de você a decisão de não, agora, a partir de agora, ligou para sua sócia, hoje, amanhã, então vamos embora, vamos lá, vamos viajar, vamos comprar, vamos fazer acontecer o que a gente fala durante um tempo. E para empreender precisa disso, né? Exatamente. Precisa dessa atitude, precisa dessa coragem, essa audácia. Senão a gente não acompanha, inclusive, a moda que está, né, que está evoluindo, não é verdade? Porque tem aquilo, né? O Senhor, ele nos dá uma promessa. E às vezes pessoas querem ficar parada aguardando tudo acontecer ao favor dela. A gente entende, o Senhor falou: você tem um sonho? Tá, eu vou te direcionar. Eu tô abrindo as portas, eu tô abrindo o caminho, mas você precisa caminhar. Você precisa ir com os seus próprios pés, lá em São Paulo, comprar as roupas, vender. O Senhor, ele dá a oportunidade, mas a gente precisa agir. E se assegurar na promessa, é claro, que ele vai fazer.
quais características e valores a sua loja, e você, né? Porque você é a imagem da sua loja, representa, Tamires. Então, ser uma pessoa exemplar, dedicada, né? Administrar os negócios com sabedoria, é claro, a gente precisa dar o exemplo nisso. Perdão. A loja, no Instagram, quando a gente sempre aparece lá, a gente nunca deixa de falar o real propósito da nossa loja. A gente nunca deixa, a gente sempre está lá, a gente vende, faz o nosso marketing, mas também o real propósito da nossa loja é falar do amor de Cristo. A gente tem alguns testemunhos de pessoas que entravam lá na loja, às vezes nem comprava, falava assim, eu preciso ir lá porque eu sei que tem uma palavra lá. A gente ouviu um testemunho de uma menina que a gente antes, todo dia de manhã, a gente fazia o Bom Dia Jesus, depois a gente colocou pro Rios, né? E aí todo dia de manhã no início, ela entrava lá, era uma loja de vestuário, ela não queria ir lá comprar nada, ela falava que ela só queria ir lá ouvir a palavra porque ela sabia que tinha lá. Olha, muito impactante na vida das pessoas. Quando a gente se permite ver o propósito de Deus, a gente participa, Sim. né? E a gente acompanha de perto. É algo que mexe muito comigo. Quando você se disponibiliza a servir de fato, você é tão abençoado porque você vê de perto o agir de Deus na vida do outro e na sua vida própria, né? Sim. E é muito interessante você poder ter o privilégio de participar da ação de Deus. Nossa, lindo. isso é lindo, isso é muito impactante, isso mexe muito comigo, sabe? Como mulher cristã pode equilibrar, isso é bem, bem difícil, né? Se a gente olhar assim, o dinheiro nos dias de hoje, ele ainda fala, ele grita, né, no coração de muita gente. Como uma mulher cristã pode equilibrar o desejo do sucesso nos negócios com sua fé e relacionamento com Deus? Vamos lá. Foi 9. Só para eu dei umas anotadinhas aqui. Ah, tá. Eu anotei. Não é errado almejar o sucesso. Não é. A gente sempre conversa sobre isso. Não é errado ser bem-sucedido. Não é. Porém, a gente precisa entender que muito, eu quero muito sucesso, muito isso. Isso faz com que a gente se perde no meio da caminhada. Eu quero muito, muito dinheiro. Isso faz com que a gente se perde. Foi o exemplo da loja. A gente fechou a loja um dia sábado, bombando, vendendo muito. A gente foi fazer a vontade de Deus e depois Deus nos surpreendeu. Mas também existem pessoas que querem ficar no comodismo. Vamos lá, para o âmbito cristão. O cristão nasceu para ficar assim mesmo, numa casinha assim, numa vidinha assim. Nosso Deus, ele é poderoso. Ele quer nos dar além, infinitamente mais. A gente tem um exemplo de Abraão. Tinha vários gados, de vários senhores, e ele era bem sucedido também. Então, assim, nós, como cristãos, o Senhor, ele tem algo além pra gente. A gente, sim, pode almejar. A gente pode almejar uma casa linda, a gente pode almejar um carro, sendo que alinhado no propósito do Senhor. Não deixar que isso suba ao seu coração, mas sim acreditar que o Senhor, ele tem sempre o melhor para nós. Foi isso que o Senhor colocou. O que acontece? Hoje é muito, muito fácil a gente se perder. Se a gente não tiver em constante oração, em constante busca, a gente se perde muito fácil, sabe, Tamires? A internet, a gente conversa muito, né, aqui ou em casa. A internet, ela veio para muitos benefícios. Entretanto, se a gente não tiver o cuidado, a gente se perde só pelo olhar. Muitas vezes a gente almeja uma vida que a gente vê na internet e não sabe nem se aquilo é uma vida real. Exatamente. Não é? E quando a gente olha para a nossa realidade, para aquela realidade que a gente não tem noção da veracidade ou não, a gente pode cair em pecado. Sim. A gente pode cair no pecado da inveja, a gente pode cair no pecado da murmuração, a gente vai começar a comparar a vida do outro, né, por ser melhor, e aí entra esse desejo dos valores. Na verdade, não são os valores, é a quantia, Sim. né? O preço, que é diferente do valor.
muitas pessoas olham e veem, né, inúmeros casos de pessoas que fizeram sucesso por causa de que eu não chamo nem de música, vamos combinar, por um hit, né? Fizeram sucesso e estão milionárias. E daí você olha para a sua realidade e você não vive aquilo ali, mas você se esquece qual é o seu propósito. Exato. Quem sabe naquele momento ali o Senhor está te tratando justamente para que você não venha se perder dentro do seu próprio desejo. Igual você falou, o cristão, ele pode ser rico. Sim, gente, nós temos vários exemplos. Nós temos exemplos de reis na Bíblia. Isso é um fato. O que nós não podemos almejar é uma vida que pode ser uma vida que nos faça sair daquilo que Deus tem. Nos perder dentro da bênção. É muito fácil o cristão se perder dentro da bênção. E eu digo que não precisa nem muito para o cristão se perder dentro da bênção. E se a gente tiver esse pensamento de eu quero ficar rico, a gente precisa rever os nossos conceitos cristãos. É o que Deus quer para a minha vida? É o que o Senhor planejou para a minha trajetória? É o que o Senhor quer? Né? Porque são tantas perguntas, são tantos questionamentos que se a gente não buscar, a gente vai ficar vagando e perdido, né? Sem alcançar o objetivo e o pior, longe da presença de Deus, que pode acontecer, né? Eu e minha sócia, a gente sempre conversa em relação a isso, com Deus também, é claro, que o Senhor, ele tem lugares para nos levar. Porém, a gente conversa com o Senhor, se algo ou isso subir ao nosso coração, não nos leve até lá. Se a humildade sair do nosso coração, não nos leve até lá. A gente é muito sincera com o Senhor, porque a gente sabe que o Senhor leva algumas pessoas em alguns patamares que as pessoas esquecem de onde veio, esquece quem te levou até lá. E a gente sempre é bem realista sobre isso. Senhor, que a tua palavra permaneça em nosso coração. A gente tem sonhos e eu creio que com o Senhor vamos realizar, mas nunca nos deixe sair do propósito, que é proclamar o Senhor através do nosso empreendimento. E isso é um aprendizado para a nossa vida, sabe, Tamires? Olhar para você, ouvir o que você está falando é inspirador, porque nós podemos entender que o Senhor, ele realiza sonhos sim, ele cumpre promessas sim, mas nós precisamos nos manter na posição. Olhar aonde nós estamos, almejar um futuro brilhante no Senhor, mas manter no coração a humildade, que é sinônimo de Cristo. Sim. Né? A humildade é sinônimo de Jesus. Mas, voltando para as nossas perguntas, a gente sabe, você já citou o exemplo de Dorcas, mas mulheres, outros exemplos de mulheres empreendedoras na Bíblia que nós podemos aprender, você pode citar algumas? Sim, tem a Lídia também, né? É vendedora de púrpuras e tecidos valiosos, né? Uma grande empreendedora. Débora, a história de Débora mexe muito comigo. Sim. Também, né? Juíza, uma liderança com muita sabedoria, né? E no empreendedorismo, a gente precisa de sabedoria, ter uma liderança bem sábia. Esses são os exemplos que mexem muito comigo, essas mulheres. Tamires, falando ao coração das mulheres que estão nos ouvindo, a gente sabe que existem desafios a ser superados, principalmente quando existe loja física, né? Mas o que você pode dizer de aprendizado, de vivência sua, que possa motivar o coração dessas mulheres? Porque eu sei que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda, agarram-se ao medo, à insegurança, à incerteza e inclusive, projetam algo de negativo acerca do próprio futuro. Exemplo, eu tenho a vontade de abrir uma loja, eu quero abrir uma loja, mas e se não der certo? E aí já começa, né? Não, e se eu abrir e depois fechar? E se for Deus me direcionar, mas não der certo? Esse e se pega muita gente. E se não acontecer, como que vai acontecer? Eu esses dias assisti um vídeo de uma menina, né, que ela se mudou recentemente
E ela queria compartilhar, né, a rotina dela num lugar diferente, né? E ela falou, eu acho que ninguém se importa se eu começar a publicar isso, mas sempre tem alguém que se importa. Sempre tem alguém que tá lá, nossa, que rotina legal, que rotina diferente. Então, começa. Começa com o que você tem, com as expectativas que você tem. Não deixa o medo te parar. O medo, ele é um aliado terrível, mas não vai parar. Tem sonho? Siga em frente. Tem projetos? Siga em frente. Não ouça pessoas que não chegaram a lugar nenhum, porque sempre tem pessoas que querem dar opinião nos seus projetos, mas eu sempre digo, se você não chegou aonde eu quero chegar, eu não tenho por que eu te ouvir. Eu tenho linhas de raciocínio, preciso chegar onde eu quero chegar, mas sempre tem pessoas para apontar, nossa, isso vai dar certo? Nossa, diminuir a fé da pessoa, Sim. diminuir os sonhos da pessoa. Então, se você quer, não ouça. Vamos dizer assim, coloca no bolso e siga em frente, porque tem pessoas que não conseguiram chegar e não quer que você chegue também. Sim. Tem pessoas que têm sonhos, só que não conseguem ter a atitude que você conseguiu ter. Sim. Então, se você quer chegar lá, tem que tomar atitude, tem que seguir em frente e não dar ouvido a pessoas que não conseguiram chegar lá. E o que você diria para uma pessoa que abriu a sua loja, começou a empreender, mas não deu certo e teve que fechar a loja? O que dizer para essa pessoa que está frustrada? Tenta de novo. Se é o seu sonho, tem que tentar. Eu vou dar um exemplo a gente tinha uma loja física, no segundo andar de uma galeria. Nada visível, nada, não. Pessoas tinham que entrar na galeria, subir as escadas e ir até a nossa loja, né? E aí foi o Senhor que nos colocou lá, a gente tem a certeza, e era Ele que enviava os clientes. Era difícil ver a nossa loja e a gente ficava assim, Senhor, como que eles vão conseguir chegar até aqui? Mas o Senhor sempre direcionava pessoas. Teve um momento que a gente precisou fechar a nossa loja, aí foi um baque. Precisamos fechar a nossa loja física e a gente falou, e agora? Acabou aqui o nosso sonho? E a gente, Senhor, o Senhor prometeu. Nosso sonho não vai acabar aqui. Fechamos a loja, fomos para um culto e através de uma palavra, o Senhor nos direcionou. Joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado. Eu entendia que era o Senhor falando, tenta mais uma vez. Então, se você abrir uma loja, se o seu empreendimento não deu certo até aqui, eu quero te dizer, tenta mais uma vez. Tenta jogar a rede para o outro lado e jogamos a rede para o outro lado. Não paramos com a rede de moda, é claro, mas a gente está na serigrafia agora. Sim. A gente começou a vender t-shirts nas nossas lojas. Sim. E aí vinha muita encomenda de grupo de igrejas, né, pedindo. E a gente falou assim, nossa, ao invés da gente terceirizar, vamos começar a fazer? E agora a gente jogando a rede para o outro lado, a gente está com a nossa confecção própria. Oh. Exatamente, confecção própria com as nossas costureiras, com a nossa costureira, por enquanto a gente tem uma, já estou profetizando que vai ter mais. Temos o nosso ateliê, nós que agimos, né, desde a costureira até a estamparia, então a gente entendeu, vamos jogar a rede para o outro lado. E aí o Senhor nos direcionou a estar com a estamparia. E aí deu certo, tá dando certo, e eu creio que ainda tem mais. Tem mais com certeza. Então não deixe o medo te paralisar. Vai dar certo. Tenta, não deixa de tentar, porque se você tem um sonho, você precisa seguir os seus sonhos. Glória a Deus. E a gente sabe que com Deus no barco, Exatamente, tudo flui. Quais são os benefícios de reconhecer o Senhor como mantenedor e referência no seu dia a dia, Tamires? Então, o exemplo que eu dei da loja, né, como Senhor mantedor. A gente tinha loja lá no segundo andar da galeria, às vezes a gente ficava muito preocupada. Meu Deus, como que as pessoas vão vir aqui? Como que eles vão saber que estamos aqui? Mas sempre reconhecendo que era o Senhor que nos mantinha. Sempre reconhecendo que era Ele que enviava os clientes. Um exemplo, né, tinha escadas para subir. E aí veio uma mulher de cadeiras de roda, viu o nosso manequim lá embaixo e falou assim, nossa, eu amei. A gente lá em cima no segundo andar, ela entrou, né, na cadeira de roda, só que não tinha acesso para a nossa loja. E ela falou que tinha amado a nossa saia, que estava lá embaixo no manequim. Prontamente descemos,
Pegamos a saia, levamos até ela e ela amou a saia. E assim, a gente entendeu que mesmo a loja estando no segundo andar ou não, Sim. é o Senhor que enviava, é Ele que mantia e mantém o nosso empreendimento. Gente, é muito lindo quando você confia no agir de Deus e se lança, né? E se lança, vai mergulhando em águas profundas. Fica com medo não, mulher. Fica com medo não. Você tem tanta coisa para viver ainda em Deus. E como mulher cristã, Tamires, pode usar sua criatividade e ideias inovadoras para transformar a sua atividade profissional. Então, a gente precisa sempre estar atento a tudo, né? Sempre estar estudando, buscando novas ideias, porque empreendedorismo é isso, né? A gente precisa sempre estar buscando. Um exemplo, a gente participou de uma roda de negócios também, amigas de negócios. Foi algo lindo, né? Primeira vez que a gente participou. E a gente aprendeu lá que a gente precisa estar por dentro de tudo. Empreender é inovar. Empreender é estudar. Empreender é sempre estar buscando algo novo. Então, a gente precisa buscar sempre algo novo, ter uma criatividade diferente, porque o ramo do empreendedorismo não é fácil. A gente está aí no meio de vários empreendedores, vários negócios, e a gente precisa se destacar, né? Com os nossos produtos, com a qualidade. Então, sempre procura estudar. Estude, vai em workshops, pesquisa, porque a sua mente abre de uma tal forma que você começa a entender o mundo do negócio. E falamos e a hora passa muito rápido, né, Tamires? Passa muito rápido. Mas antes da gente caminhando para o final, eu quero deixar um alô aqui para Carla Constantino. A paz do Senhor, minha irmã. Bom ver você aqui. O Anderson Guerra. Deus abençoe, varão. Que vocês possam estar, assim como eu, sendo agregados com essas palavras que tem gerado fruto aqui, hein, Tamires? Tem gerado fruto. Não somente acerca do empreendedorismo, mas acerca da confiança em Deus. Sim. Porque antes de tudo, Deus. E depois de tudo, Deus. Nós só precisamos compreender o agir de Deus na nossa vida. Exato. Nós só precisamos ter o discernimento daquilo que Deus quer na nossa vida, porque depois disso tudo fica mais fácil. Exatamente. Né? E você quer deixar, Tamires, uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo, uma mensagem de força, né? De coragem? Sim, eu preciso compartilhar algo que eu recebi em uma palestra e eu vou estar lendo algumas afirmações positivas, mulher. Você precisa afirmar isso todos os dias para você. Você precisa entender que é através de você que seus sonhos também vão ser realizados. E diz assim, você precisa dizer isso. Eu sou um imã de atrair bons clientes. Eu sou ativo em prosperidade. Eu sou digna, sou merecedora. Eu deixo ir todo o medo de crescer. Eu deixo ir pensamentos e atitudes de escassez. O dinheiro flui com facilidade. Deus me oferece hoje ideias de prosperidade. Os melhores clientes chegam até a mim e me procuram. Eu atraio o crescimento, recebo os melhores convites. Amo ter resultado. Amo gerar resultado. Eu me permito crescer. Eu faço boas escolhas. Eu não preciso ter o controle. Eu confio no poder de Deus. As opiniões dos outros não me definem. O passado não me define. E você precisa acreditar nisso. Eu nasci para vencer. Assim é feito e seja feito. Você precisa afirmar essas palavras todos os dias. E não se preocupe com a opinião das pessoas. Siga em frente. Apenas comece. Apenas dê o primeiro passo. Glória a Deus. E é muito interessante a Tamires finalizar com essas palavras, porque nós estávamos também nos bastidores falando sobre o poder da palavra, não como um mantra, não como uma superstição, mas como a fé que nos move. A fé num Deus que pode fazer qualquer coisa. O prazer de Deus é abençoar os seus filhos. Basta que os seus filhos compreendam o propósito na face da terra. Então, meus irmãos, se vocês estão aí e ouviram
todas essas palavras, que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, que te liberte dos medos, que te liberte de toda insegurança, que o Espírito de Deus gere fé e gere ação na sua vida e na minha vida, que o Senhor, Ele conclua a sua boa obra, porque isso é a obra de Deus, né, Tamires? Exato. A sua loja é uma obra de Deus sendo construída na sua vida, em uma área da sua vida, né? Forjando caráter, Exato. trabalhando no seu íntimo, e assim é o Senhor. Ele age em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode limitar o agir de Deus. Não, eu nasci para isso, eu vou ficar aqui. O Senhor, Ele tem multiformas e nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos filhos e compreendemos que somos imagem e semelhança, nós precisamos evoluir. Evoluir mentalmente, emocionalmente, fisicamente, nós precisamos evoluir, principalmente para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tamires, eu queria pedir para você deixar o endereço da sua loja virtual, né, a sua página, tudo direitinho para quem está aí acompanhando a gente poder acessar lá o seu Instagram também, seguir, ouvir como é que é o Bom Dia Jesus. Bom Dia Jesus, porque é uma palavra de Deus, eu tenho certeza disso, porque nós ouvimos muito sobre empreendedorismo aqui hoje, mas nós ouvimos também da palavra do Senhor através da vida da Tamires. Então, fala aí pra gente. Sim, Tamires. o nosso arroba lá é Delicada Flor Moda Cristã. Você vai conseguir nos achar lá. Tem muita coisa legal, muito conteúdo. Bom Dia Jesus também, a palavra do Senhor e muitas dicas de moda também. Ah, muito bom. Por falar em moda, a gente só vou ressaltar aqui uma coisinha. Vamos visitar lá. Sim. Vamos visitar lá o arroba da Tamires pra gente dar uma melhoradinha no nosso visual, né? A gente tem um estigma muito injusto, né, da sociedade, que a mulher cristã ela se veste mal. Ah, pode ter até acontecido num passado distante, mas poxa, gente, com tanta loja boa, né, Tamires? Sim. Com a loja da Tamires aqui, vamos dar uma passadinha por lá, dar uma melhorada no nosso guarda-roupa. Que tal, Tamires? Exato. Foi uma dificuldade no início pra gente começar a trazer algumas roupas pra cá, porque a moda evangélica, quando a gente ia procurar, não tinha, era totalmente diferente do que estava no nosso pensamento, Sim. né? A moda evangélica, a gente via lá, uma blusinha assim, tal, uma saia assim, gente, não, vamos melhorar um pouquinho. Melhorar, né? Vamos trazer Delicada Flor pra transformar um pouco isso daí. Sim, sim. Vamos quebrar esse estigma em nome de Jesus. A mulher cristã, ela tem sabedoria, inclusive, no seu vestir. Então, vamos lá dar uma olhadinha no arroba da Tamires ali, na página dela, para que a gente possa... Tenho certeza que tem alguma coisa que vai chamar a sua atenção lá no seu vestuário. Então, é isso, Tamires. Muito obrigada, minha flor, por ter vindo compartilhar a sua experiência de vida, sua experiência profissional, né? É um prazer para nós aqui da Interativa te receber. Espero que você volte outras vezes, né? Em outros momentos. Mulher multifuncional. Eu que agradeço o convite, agradeço primeiramente a Deus e meu esposo que me incentivou a estar aqui, a minha sócia também, porque o medo bateu na porta. A gente não está isenta, né, de ter medo, Sim. mas bateu e eu falei, eu vou, porque a gente precisa compartilhar e eu creio que eu vou voltar aqui contando mais experiências do que o Senhor fez no meu negócio para testemunho e edificar a vida de vocês. Amém, glória a Deus. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um programa Interação Feminina e a gente se vê na próxima. Beijinhos, Deus abençoe.